O nome mais pedido na seleção brasileira chegou, Carlos Ancelotti, e com ele veio um novo estilo de jogo. Mas temos que lembrar que ele não joga, quem joga são os jogadores, e que por sinal muitos estão devendo na seleção, e um dos principais nomes do Real Madrid, Vinícius Júnior, não está jogando bem na nossa seleção, e o craque Neto soltou o verbo pra cima dele. Também comentou sobre a seleção brasileira com Carlos Ancelotti no comando e o que ele espera. Você vai ver também o Pilhado falando sobre a seleção brasileira, entrevistas dos jogadores e ainda o Galvão polemizou ao falar de Rafinha. Fica no vídeo que eu vou te mostrar tudo isso. Mas antes, já se inscreve no nosso canal e deixa o seu gostei aqui para não perder nenhum conteúdo como esse. Vamos ver o que foi que o Neto falou do Vinícius Júnior e também da seleção brasileira. Se liga só. A seleção brasileira ganhou o jogo ontem, parabéns. Valeu, tá na Copa do Mundo, acabou. Não falo mais da seleção. Só isso. Só isso pra vocês. Não tem gol, não tem falatório, não vai ter... Pra cima de mim não, né, não? Pra cima de mim não. Tem que mudar muita coisa. O Souza, o Veloso, o Nicola que estão aí. Se vocês quiserem falar de seleção, vocês falam num outro programa, ou vocês falam no canal de vocês, né? Do Fala Veloso e do Nicola. E o Souza vai no Pode Pá, onde os caras, além de ser tudo maconheiro, né? Você já aproveita a maconha e já fala da seleção brasileira, que é o que vocês sabem fazer lá no Pode Pá com o Mítico e com o Igão. Voltando aqui, é o seguinte, classificou, tá tudo certo. Vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas convocações, o que é legal pro Ancelotti, dá uma tranquilidade pra ele, vai de férias, tá tudo bem, ganhou o jogo de 1-0, valeu. Mais que obrigação e tá tudo certo. Outro apresentador que deu a sua opinião foi o Pilhado. Confira comigo o que ele falou da seleção. Boa noite, amigos do Canelada. Sai a primeira vitória do Ancelotti como técnico da seleção brasileira, hein? No dia do aniversário do Ancelotti, 66 anos, com direito a mosaico, em homenagem ao aniversário do treinador, o Ancelotti vence seu primeiro jogo pela seleção brasileira. E aí vão dizer, Pilhado, e agora? O que você vai falar da seleção brasileira? Vamos lá, um jogo objetivo, um jogo onde o Brasil, mais uma vez, e aí tem que começar a ser falado, não foi ameaçado. O Brasil não foi ameaçado em momento nenhum. Brasil criou mais do que o jogo contra o Equador, ou seja, já tem que haver elogios, na minha opinião, mas nada também pra gente dizer que foi uma partida maravilhosa da seleção brasileira. Nossa, que maravilha, tô encantado. Agora, hoje deu pra torcer pela seleção brasileira. Hoje deu pra você não ficar com sono vendo o jogo da seleção brasileira, porque criou algumas chances, jogadores de destaque chamaram a responsabilidade, tá? O Matheus Cunha, na minha opinião, aproveitou muito bem a chance que ele teve e foi um Brasil que criou mais jogadas do que o normal. Se eu achei maravilhoso, não achei maravilhoso o jogo da seleção brasileira. Agora, a gente tem que citar aqui, porque quando tem que criticar, a gente critica. Aqui não tem rabinho preso com ninguém. Aqui não tem babação de ovo de ninguém. Só que, segundo jogo do Ancelotti pela seleção brasileira, jogando contra dois times que estão no topo da tabela, Equador e Paraguai, que o Brasil não é ameaçado e que o Brasil não sofre gols. Quando se falou, nossa, o Brasil não foi ameaçado pelo Equador, o Brasil, o 0-0 foi um bom resultado, eu fiquei bravo e fiquei mesmo. Pra mim, 0-0 contra o Equador nunca vai ser bom resultado. Pra mim, uma atuação ridícula em um jogo ridículo como que foi aquele do Equador não tem que ser elogiado. Mas hoje, mais uma vez, o Brasil não foi ameaçado. O Brasil não sofreu gol, são 2 jogos com o Ancelotti, nenhum gol sofrido da seleção brasileira e hoje criou. Hoje jogou futebol. Foi o futebol que eu espero da seleção do Ancelotti? Não. Longe disso. Mas para um segundo jogo, contra 2 times que estão bem posicionados na tabela, inclusive que estavam na frente do Brasil até o jogo de hoje, né? Equador e Paraguai.
Então, eu acho que hoje cabem elogios. Hoje a gente percebe que a seleção brasileira pode crescer com o Ancelotti e que pelo menos mais confiante ela é com o Ancelotti. E aí a gente tem que lembrar da tragédia que foi a seleção brasileira com Dorival Júnior, da tragédia que foi a seleção brasileira com Fernando Diniz até mais. Jogos fáceis que a seleção brasileira do Fernando Diniz não conseguia vencer, perdeu os jogos para adversários sem dimensão nenhuma, e também da seleção brasileira com Ramon Menezes. Então, desde a era Tite, né, quando se encerrou a era Tite depois da Copa do Mundo de 2022, que o Brasil não tinha confiança, que o Brasil não tinha futebol, que o Brasil era sempre ameaçado defensivamente falando, e agora podemos sim falar de um ponto positivo nesses dois jogos. Não sofreu gol em nenhum dos dois. Não foi ameaçado em nenhum dos dois. E se no jogo contra o Equador eu fiquei brabo, que a seleção brasileira não criava nada, e não criava mesmo, não criou nada, pra mim foi um jogo insuportável. Hoje foi um jogo que a seleção brasileira teve chances de gol, e é um jogo, né, Bruno Prado, que eu já vou chamar o Bruninho, que tava comentando o jogo aqui na Jovem Pan, também tá com a gente Raí Monteiro, direto lá de Itaquera, que vai entrar, Rodrigo Viga, Mauro Betting. E, Bruninho, você tava comentando o jogo de hoje, né? E o que eu vejo no jogo de hoje? Primeiro, o Matheus Cunha, que aproveitou bem a oportunidade, na minha opinião. Jogando tanto mais enfiado na frente, mas também buscando o jogo quando precisou buscar atrás. Aproveitou uma boa jogada dele pro gol do Vinícius Júnior. E outra, Bruno, o Vinícius Júnior podendo ganhar uma confiança, fazendo gol, com um treinador que comandou o Vinícius Júnior no Real Madrid. A gente viu que ele foi até comemorar com o Ancelotti, né? E o Ancelotti deu um abraço, deu um beijo no Vinícius Júnior. Por quê? Porque a gente vai precisar desses caras de ataque, né? Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha. Era uma seleção, até hoje, não que hoje foi maravilhoso, mas que, pô, não dava esperança de nada em campeonato nenhum, porque era muito ruim. E hoje, uma seleção brasileira, mais uma vez, não ameaçada, vencendo. Ou seja, Ancelotti sem perder contra dois adversários no topo da tabela, né, Bruninho? É, meus amigos, e o Galvão se empolgou demais com o Rafinha e polemizou ao falar do jogador. Confira comigo agora o que foi que ele falou. Não seria amanhã o dia de sacrificar um volante para colocar o Rafinha fechando o meio campo junto com alguém, junto armando com ele? Sabe que o Rafinha fazendo o que? Vamos falar de seleção, por exemplo, pentacampeão do mundo? Quem é que fazia? O cara que vinha buscar e chegava com ela na área e jogava pela direita, jogava pela esquerda, cruzava, chutava. Ronaldinho Gaúcho, acho, né? Mais ou menos assim. Aí. Depois, em 2006, é um tal de Kaká, né? Que fazia isso. Então, eu acho que é assim que deve o Rafinha ter que jogar. Ronaldinho Gaúcho e Kaká, você falou. Só. Rivaldo. Eu acho o Rafinha o novo Kaká, o novo Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que ele vai usar o Rafinha, acho que ele vai usar o Rafinha na direita. Acho. Mas se ele botar na direita, vai deixar como ele não estava jogando antes. Quando ele estava no Barcelona, antes de chegar o técnico alemão. É isso aí, rapaziada, nós vamos ficando por aqui. Já deixa aqui a tua opinião no nosso vídeo, o que você espera dessa nova era da seleção. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.